Vamos iniciar a terceira etapa desta terceira parte com a ajuda de Deus. Esta terceira etapa terá 1 hora e 4 minutos de duração. Então agora, irmãos, vamos voltar a falar a respeito das salas de espera, porém olhando de um ângulo diferente. Como nós já falamos, quando Lúcifer aprontou tudo isso que ele fez lá em cima, ele contaminou 12 nações, e dessas 12 nações, 80% da população se envolveram. Se 80% se envolveram, quanto que sobrou? 20%. Então, irmãos, vamos imaginar que Deus pegasse um anjo que pertence a esse grupo de 20% que não se envolveram e fizesse com que ele nascesse aqui nesta terra. Isso não acontece, isso é impossível, mas é só um exemplo para que os irmãos possam entender. Muito bem, esse anjo nasceu aqui na terra, é o João cresceu, se tornou homem. Então agora eu perguntaria, como é o João espiritualmente falando? Ele é um anjo, ele é perfeito. Vamos então recapitular as 7 necessidades que Deus colocou nos anjos. Primeira necessidade, sentir Deus. O João sente Deus, porque ele é um anjo, ele é perfeito. E o fato dele sentir Deus faz com que ele seja um homem feliz. Segunda necessidade, paz. O João tem uma paz que é propriedade dele. Nada pode fazer com que ele perca esta paz. Independe do que acontece no mundo. Isso é propriedade dele. Terceira necessidade, amor. O João é um anjo, ele é perfeito. Então, por causa disso, ele ama e, consequentemente, ele também é amado por todos. Quarta necessidade, alegria. O João tem uma alegria que é propriedade dele. Nada pode abalar essa alegria que ele tem. Independe do que acontece no mundo. E isso também traz felicidade para ele. E aí, então, a quinta necessidade, que é sentir prazer. A sexta, que é convívio social. E a sétima, que é atividade, automaticamente o João também a satisfaz. E por causa disso, ele é um homem feliz. Então agora, irmãos, vamos imaginar uma criatura que está no mundo, o Francisco, e é um trigo. E o objetivo do Senhor é chamá-lo na sua graça, para quê? Para fazer uma obra de restauração na sua alma, deixá-lo igual ao João, para levá-lo novamente para o céu. Então vamos ver o que foi que aconteceu com o Francisco quando ele morava no céu. O Francisco foi um anjo que pecou, porque deu ouvido, porém ficou fiel a Deus e mais, saiu para a briga para defender o Senhor Jesus. E por causa disso, ele ganhou o direito de aqui na terra pertencer à graça de Deus, pertencer à realeza. E aí então, quando Francisco ainda estava no céu, quando ele estava na quarta sala, na sala VIP, enquanto ele estava aguardando o momento da sua entrada aqui nesta terra, o que aconteceu com ele? O Francisco foi ameaçado pelo diabo, foi injuriado e desafiado. E por causa disso, para ele também, foi marcada uma guerra aqui na terra, o qual aconteceria no terceiro estágio da graça de Deus. Só que isso tudo que aconteceu com Francisco, essas ameaças que Satanás lhe fez, assim como aconteceu conosco, este medo desequilibrou a alma do Francisco. E quando Francisco veio para essa terra, ele veio apreensivo, preocupado, com medo. Porém, quando ele entrou no ventre de sua mãe, quando ele entrou naquele corpo, no nenê, o Senhor desligou a lembrança dele do céu. Mas todos aqueles medos, aquele desequilíbrio, continuou na sua alma. E aí então o que aconteceu? Todos esses medos, todo esse desequilíbrio que o Francisco tinha na alma, passaram a se refletir nas coisas da vida aqui na Terra. Então vejamos bem, o Francisco é um trigo, porém ainda ele está no mundo. Deus ainda não o chamou para a sua graça. Aí então eu pergunto, como é o Francisco emocionalmente falando ou espiritualmente falando? Ele é um homem medroso. Ele tem medo de tudo. O Francisco tem medo de morrer,
tem medo de pegar uma doença, tem medo de perder o emprego, tem medo que aconteça alguma coisa com a sua família. E por causa disso, o Francisco não tem paz, não tem alegria. Ele pode ter uma alegria assim como, por exemplo, assistir um jogo de futebol. Só que isso é uma alegria muito superficial. O Francisco não é um homem feliz, é um homem triste. Só que chega um momento em que o Senhor chama o Francisco na sua graça. Aí já vai haver uma mudança. Por quê? Porque agora o Francisco encontrou Deus. Então, muitos daqueles medos que ele tem já vão ser amenizados. Por quê? Porque agora ele tem Deus. Ele sabe que se ele morrer, ele vai para o céu. Um dia o Francisco está congregando e ele escuta uma irmã testemunhar que Deus libertou ela do câncer. Já entra uma fé, uma confiança no Francisco. Então, todos aqueles medos do Francisco já foram amenizados. Porém, se nós compararmos o Francisco com o João, que é o anjo, tem condições? De maneira nenhuma. O Francisco ainda está muito longe de chegar num ponto em que está o João, que é o anjo. Muito bem. Agora, o Francisco já está dentro da graça de Deus e ele está, então, no primeiro estágio. É aquele estágio em que Deus vai fazer obras com ele para que seja colocada a fé dentro do seu coração e, consequentemente, Deus possa iniciar a obra de restauração na alma do Francisco. Muito bem. Uma vez que o Senhor colocou a fé dentro do seu coração, agora o Francisco irá passar para o segundo estágio da graça de Deus, aquele em que a prova da fé gera a paciência. Então agora eu pergunto, como está o Francisco espiritualmente falando? Ele ainda tem muitos medos. Por exemplo, ele tem medo de perder o emprego, ver a sua família passar necessidade. E aí, irmãos, acontece o seguinte, Jó falou assim, o que eu mais temia me aconteceu. Os irmãos imaginem o seguinte, imagine que eu esteja dentro de uma piscina com uma criancinha no colo. Vamos dizer que ela esteja com medo da água. Como que eu tenho que fazer para que ela perca esse medo? É simples. É só colocá-la dentro da água, aí ela irá ver que é gostoso, daqui a pouco ela está entrando sozinha. Existem muitos motoristas que, apesar de já terem tirado a carta, mas ainda têm medo de dirigir num trânsito. Para isso, existem cursos de autoescola e lá eles fazem o seguinte, colocam uma pessoa no volante, um instrutor do lado, e esse instrutor já leva ela direto para o trânsito. Ele vai a orientando, ela vai perdendo o medo, e aí, quando menos se espera, essa pessoa já está saindo sozinha no meio do trânsito. Voltando a falar do Francisco, ele tem medo de perder o emprego. Está com medo? Vai perder. O Senhor faz com que ele perca o emprego, só que aí o Senhor começa a preparar bicos para ele fazer, e de repente ele percebe que não está faltando nada, a sua família não está passando necessidade, aí é Deus falando com ele. Você está vendo? Estando comigo, não precisa ter medo. Estando comigo, você tem tudo. E sendo assim, o Francisco já começa a adquirir uma autoconfiança. Só que aí então ele pensa, tudo bem, mas Deus me livre se eu perder esses bicos. Está com medo? Vai perder. O Senhor faz com que ele perca os bicos, e aí então, quando a situação começar a apertar e começar a chegar ao ponto em que o Francisco vai passar a ter necessidade, o que o Senhor faz? Ele manda a obra da piedade na sua casa, e aí são supridas todas as necessidades que o Francisco tem. Novamente, é Deus falando com ele. Você está vendo? Eu estando na tua vida, não precisa ter medo. Estando comigo, você tem tudo. E isso, irmãos, é bíblico. Leitura número 68. Salmos 34, verso 9 e 10. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Muito bem. Vamos dizer que o Francisco ele tem um carro
ele tenha um Golzinho 2012. Com certeza ele irá pensar: Deus me livre se eu, nessa situação, perder meu carro. Está com medo? Vai perder. Porque tudo o que nós temos medo, o Senhor faz com que a gente passe. Só que aí, o Senhor irá suprir a sua necessidade. O Senhor irá falar para um irmão que é rico, que tenha condições: compre um carro e dê para o meu servo. Vamos dizer que esse irmão, ele ore a Deus e fale assim para o Senhor: Senhor, o teu servo tinha um Gol 2012. O que o Senhor quer que eu faça? Que eu dê para o irmão Francisco um outro Gol 2012? Ou até mesmo zero? O Senhor então irá falar para ele: não, eu irei te mostrar o carro que você tem que comprar e dar para o meu servo. E este carro é um Golzinho 83, aquele primeiro modelo que saiu, aquele quadrado. Só que ele está muito bem conservado, com baixa quilometragem, e aí então esse irmão obedece o Senhor, compra esse Gol e dá para o Francisco. Aí então, é novamente o Senhor falando com Francisco: você está vendo? Estando comigo, não te falta nada. Só que aí vai acontecer uma coisa. O Francisco vai dizer assim: tudo bem, o Senhor supriu a minha necessidade, mas vejam bem, eu tinha um Gol 2012, agora eu estou com 83, e apesar dele estar bom, bem conservado, mas o que meus parentes vão dizer? Os meus amigos, o que eles vão dizer? Bem, aí já é o orgulho do Francisco que está sendo atingido. Isso ele vai ter que curtir, mas que não faltou nada, não faltou. Os irmãos estão entendendo? Quando o Francisco chegar no final desse segundo estágio, ele já mudou. Por quê? Porque agora muitos daqueles medos que ele possuía já não existem mais. E por causa disso, o Francisco já é um homem que agora tem paz, tem uma certa alegria, ele já está mais estruturado na graça. E aí o que o Senhor faz? Liberta ele. Abre a porta de um emprego, prepara um emprego bom, enfim, o abençoa. Agora então, o Francisco irá passar para o terceiro estágio da graça de Deus. A prova da paciência gera a temperança. E aí então, como nós já falamos, que irão acontecer aquelas guerras que foram tratadas no céu. O Francisco agora está trabalhando, está bem empregado, tranquilo, e aí o Senhor coloca em seu coração um desejo dele pedir a conta do emprego e passar a trabalhar por conta própria. O que ele faz? Ele vai buscar a palavra e o Senhor confirma: pode fazer que eu vou te abençoar muito. Espiritual. Só que o Francisco está buscando na parte material. E aí o que ele faz? Pede a conta e monta o negócio. Começa a trabalhar por conta e de repente a coisa começa a ir mal. Ele começa a ir para a bancarrota. E aí então, todos aqueles medos que ainda sobraram na alma do Francisco irão desabrochar. O Francisco irá dizer: mas Deus me livre se agora nessa situação eu perder o meu nome. Está com medo? Vai perder. O Senhor faz com que ele seja protestado, volte cheque. Só que de repente o Francisco percebe que mesmo estando sem cheque, mesmo estando sem nome, ele continua trabalhando. O Senhor vai preparando condições dele trabalhar e ele vai tocando o negócio dele. Aí, mais uma vez, é Deus falando com ele: você está vendo? Estando comigo, eu te preparo tudo. Ah, mas Deus me livre se eu perder minha casa. Está com medo? Vai perder. E é aí que começam a acontecer as guerras que foram tratadas no céu. Por quê? Porque a prova do Francisco é material. Ele vai buscar a palavra e ele espera uma resposta no sentido material. Porém, como foi criado um cenário de guerra em sua vida, o Senhor sempre vai responder para ele no sentido espiritual. Muitas vezes o Senhor marca a data para que a obra seja realizada, o Francisco crê, espera para que aconteça no sentido material, e quando chega na data não acontece nada. Ou melhor, acontece, mas no sentido espiritual. Só que o Francisco não percebeu, ele estava esperando no sentido material. Para ele, parece que a palavra não cumpriu. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo para ficar mais fácil dos irmãos entenderem. Em 2001, o Senhor nos colocou numa prova material muito violenta
Nessas alturas, o Senhor ainda não tinha me aberto esse segredo, e sendo assim, nós passamos a ter muitos duelos contra o inferno. Muitas datas que o Senhor nos deu, e quando chegava lá, parecia que não acontecia nada. Um dia, eu estava congregando, isto foi mais ou menos em setembro de 2002, e naquele dia, pela palavra, o Senhor falou claramente comigo, e disse assim: irmão, a tua libertação será em 31 de dezembro deste ano. 31 de dezembro será virada de cativeiro. Lá na frente, depois que passar essa data, todas as vezes que você lembrar de 31 de dezembro de 2002, você irá ver uma linha divisória, antes da prova e depois da prova. Eu criei, cheguei em casa, passei para a minha família e passamos a aguardar essa data. Quando chegou em 31 de dezembro de 2002, os irmãos sabem o que aconteceu? Nada. Conclusão? A partir de 1º de janeiro, então, guerra contra o inferno. Eu passava dia e noite duelando contra o diabo. 15 dias depois, exatamente no dia 15 de janeiro de 2003, eu estava congregando e neste dia o Senhor mandou a palavra e falou comigo: irmão, hoje é virada de cativeiro. E o irmão sabe por quê? Porque eu vou abrir a mente do diabo para que ele veja que ele não pode ir com você. E toda esta guerra que você está sentindo, toda essa aflição, neste momento eu mando uma chuva do céu e todo esse fogo irá se acabar. Realmente, irmãos, naquele momento o Senhor me visitou com a sua paz, com a sua alegria, e toda aquela tribulação foi embora. Eu até achei que seria virada de cativeiro no sentido material, mas os irmãos sabem o que aconteceu? A partir dessa data, nunca mais eu tive um duelo contra o diabo. Os irmãos estão entendendo? Quando chegou em 2008, exatamente no dia 15 de setembro de 2008, eu estava no interior e naquela noite eu dormi na casa do nosso irmão. Nessas alturas, eu tinha ainda dentro de mim o meu último medo, que era cair em descrédito sobre alguma coisa que Deus dá de falar. Quando chegou de madrugada, eu levantei para orar a Deus, porque o Senhor tinha feito sentir de que eu abrisse para uns irmãos que estavam ali. Então eu ajoelhei, orei e o Senhor confirmou. Só que foi uma visitação tão gostosa que quando eu levantei e me deitei novamente, eu pensei: ah não, eu vou orar de novo. Me ajoelhei e novamente o Senhor me visitou, aquela visitação gostosa. E aí eu aproveitei. Pensando na minha prova material, eu perguntei para o Senhor: Senhor, e a minha prova? O Senhor respondeu: 30 de setembro, libertação. Aí eu perguntei para o Senhor: mas Senhor, 30 de setembro agora? Daqui 15 dias? O Senhor respondeu: é. Aí eu aproveitei, irmãos. A minha esposa, ela sofre de uma enfermidade grave. É uma enfermidade que pega todos os músculos do corpo. Chama-se miastenia grave. Então eu aproveitei. Perguntei para o Senhor: Senhor, e a enfermidade da minha esposa? O Senhor me respondeu: libertação, dia 30 de setembro. Eu falei: mas Senhor, então quer dizer que dia 1º de outubro a minha esposa vai estar liberta da sua enfermidade? O Senhor respondeu: sim, vai estar. Aí, irmãos, eu aproveitei. Naquela época, eu achava que esta limpeza que iria haver na obra de Deus seria através de algum escândalo que iria explodir. Eu pensava assim. Então eu perguntei para o Senhor: Senhor, e esse escândalo, essa limpeza que vai explodir na tua obra, quando será? O Senhor me respondeu: em dezembro de 2008. Eu me levantei todo contente da oração. No dia seguinte liguei para a minha casa, contei para os meus familiares. E aí, quando eu retornei para Santo André, eu fui buscar a palavra. Primeira palavra, o Senhor confirmou: libertação, dia 30 de setembro. Busquei outra palavra e o Senhor confirmou: virada de cativeiro, dia 30 de setembro. Muito bem, ficamos aguardando. Quando chegou no dia 30 de setembro, nós fomos congregar, pensando: vamos ver o que o Senhor tinha a dizer hoje. E pela palavra, mais uma vez o Senhor falou: hoje, libertação, virada de cativeiro. Nós saímos da igreja todos contentes, e a partir do dia seguinte, 1º de outubro,
eu comecei então a observar a minha esposa, esperando que gradativamente ela fosse melhorando. Só que os dias iam passando e eu não via melhora nenhuma. Pelo contrário, acabou dando um problema nas costas da minha esposa e ela começou a mancar. O que eu fiz? Eu levantei de madrugada e fui consultar o senhor. Eu perguntei para o senhor: Senhor, eu posso te pedir um sinal? O senhor falou: pode pedir. Então, senhor, se tudo aquilo que tu falaste comigo no interior vai se cumprir, o sinal que eu peço é o seguinte: que a partir de amanhã a minha esposa não manque mais. Tu vai me dar esse sinal? O senhor respondeu: vou. Muito bem, levantei da oração e fui dormir contente. No dia seguinte, quando eu levantei, qual foi a primeira coisa que eu vi? A minha esposa mancando. Aí, irmãos, comecei a ficar meio confuso. O que eu fiz? Levantei novamente de madrugada e fui orar a Deus. Só que aí eu pensei: bom, agora eu vou falar com o senhor um português bem claro. Aí então eu perguntei para o senhor: Senhor, aquilo que tu falasses comigo lá no interior, que tu irias me libertar da minha parte material, aquilo que tu falasses que iria libertar a minha esposa da miastenia grave, vai se cumprir? O senhor respondeu: não, não vai. Aí, irmãos, eu entrei em parafuso. Por quê? Porque eu falei para todos os meus familiares que Deus iria fazer essa obra. E agora? E a minha palavra, como é que fica? Conclusão: entrei em depressão, parei de orar, parei de fazer reuniões, comecei a me isolar. Só que aí, os dias foram se passando e eu comecei a observar que não tinha mudado nada, todo mundo me tratava a mesma coisa. E foi então que um dia o senhor se usou do meu genro e ele começou a falar comigo. E ele me disse: Carlos, por que você fica assim? Quando Deus quer provar, é assim mesmo que ele faz. Lembra da história de Jonas? O Senhor foi taxativo com Jonas. Ele mandou com que ele fosse até a cidade de Nínive e profetizasse que dentro de 40 dias ele iria destruir a cidade. E, no entanto, o Senhor mudou o plano dele. Enfim, irmãos, o Senhor deu dele falar algumas palavras que me trouxe o ânimo novamente. E aí o que eu fiz? Voltei a orar de madrugada. E aí sim, aí o Senhor falou comigo e me esclareceu o que estava acontecendo. Vejam bem, eu esperava virada de cativeiro na minha vida material. E o que o Senhor fez? O Senhor me libertou do meu último medo que eu tinha. Foi espiritual. E a minha esposa? O Senhor Jesus falou que Ele pegou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Aí então eu pergunto: isso é material ou é espiritual? É espiritual, porque se fosse material, nenhum crente morreria de doença. Então, irmãos, eu esperava que o Senhor libertasse a minha esposa da miastenia grave. Mas não, isso foi espiritual. Com certeza, de alguma enfermidade espiritual, o Senhor a libertou. Faltou, então, aquilo que o Senhor falou, que iria explodir um escândalo, uma limpeza, em dezembro de 2008. E cumpriu. Eu não sei se os irmãos lembram, mas em uma cidade aqui, perto de São Paulo, explodiu um escândalo. Um ancião e 8 cooperadores roubando a igreja. Todos foram sentados, não precisamos falar sobre isso. Os irmãos estão entendendo? Mas o Senhor permitiu tudo isso dessa forma, por quê? Para que eu aprendesse, para que me servisse de experiência. Voltando a falar do Francisco, Francisco, então, depois de muitas guerras, acabou chegando no final do 3º estágio. E, consequentemente, agora, o Francisco já é um homem quase igual àquele anjo, ao João. Por quê? Porque o Senhor já fez uma obra de restauração na sua alma, ele já não possui mais nenhum tipo de temor. Agora, ele se sente bem, ele se sente espiritualmente confortável, nada mais abala o Francisco. E isso, irmãos, é bíblico também. Leitura número 69. Salmos 34, verso 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E agora, então, só resta para o Francisco passar para o 4º estágio da graça de Deus. Então, das duas, uma.
Ou o Senhor irá dar um polimento e levá-lo para o céu, ou então o Francisco já está preparado para trabalhar na obra de Deus em um outro patamar. Vamos dizer que Deus escolha esta opção. O Francisco vai ficar mais um tempo nesta terra trabalhando na obra de Deus. O que vai acontecer? O Senhor vai começar a se usar do Francisco, vai começar a fazer obras, consequentemente, o diabo irá se levantar contra, virão calúnias, virão difamações, virão perseguições, e aí nós iremos dizer, coitado do Francisco. Coitado? Coisa nenhuma. O Francisco agora está numa boa, nada mais atinge ele. Os irmãos estão entendendo o que é a graça de Deus? O objetivo do Senhor é só um, é nos preparar para que nós possamos retornar para o céu, que nós tenhamos condições de habitar novamente no céu. Existem 3 tipos de medos os quais o ser humano possui. Primeiro, são os chamados medos naturais. Por exemplo, medo da dor. Isso, irmãos, não tem jeito. Vamos supor que hoje eu estivesse perfeito, eu já estivesse preparado para voltar para o céu. Enfim, chegou o dia da minha partida. Todos os medos que eu tinha já não existem mais. Porém, se me falarem que vão me arrancar um dente sem anestesia, eu vou ter medo. Ou, se eu ver uma cobra perto de mim, eu não vou ter medo de morrer, mas eu vou ter medo da picada, da dor que eu vou sentir. Bom, até o Senhor Jesus, que era perfeito, ele teve medo da dor. Isto são medos naturais. Segundo tipo de medo, são justamente esses medos que nós trouxemos do céu e com os quais nós não poderemos retornar para o céu. Então, irmãos, referindo-se a esses tipos de medos, esses são os processos que Deus usa para que eles sejam eliminados de nós. Terceiro tipo de medo é justamente o medo de que o nosso orgulho seja ferido. Bom, aí não tem jeito. Vamos criar um exemplo. Vamos dizer que um irmão, um moço, se formou na faculdade, se formou um engenheiro, e aí ele ore a Deus e peça para que o Senhor abra uma porta para ele. Então o que o Senhor faz? Prepara para ele um serviço de garçom. E ele está necessitado, ele pega. Só que aí ele vai pensar, puxa, mas que situação, eu, um engenheiro, trabalhando num serviço desse, o que meus amigos irão dizer? Bem, aí é o orgulho dele que está sendo atingido. Isso ele vai ter que curtir. É Deus que quer assim. Está claro? Os irmãos entenderam? Leitura número 70. 1 João 4, verso 18. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Agora os irmãos vejam que o Senhor Jesus também sofreu um desafio no céu. Só, irmãos, que quando ele nasceu aqui nesta terra, quando Deus desligou a sua lembrança do céu, ele também esqueceu-se do que aconteceu lá em cima. Esqueceu-se desse desafio. Tanto é que quando estava se aproximando da sua morte, ele orou a Deus e clamou e pediu ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E foi quando o Senhor Deus lhe respondeu, para isso vieste a esta terra. Então, irmãos, resumindo, o Senhor Jesus foi pregado na cruz e, com o objetivo de escarnecer, de zombar dele, colocaram um letreiro dizendo, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Por quê? Para provocarem zombarias contra ele. E foi o que aconteceu. Diz na palavra que aqueles que passavam escarneciam dele e diziam, não és tu que destrói o templo e em 3 dias o levanta? Então, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Da mesma maneira, os sacerdotes, os escribas, os anciães, os fariseus também escarneciam e diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. E diziam a ele, se tu és o rei de Israel, desça e creremos em ti.
Disse que é filho de Deus, que confia em Deus. Vamos ver se agora Deus virá livrá-lo. E o Senhor Jesus, com certeza, clamava ao Pai. Só que os céus não se manifestavam. Por quê? Porque ele tinha que cumprir este desafio. O inferno todo o pressionando, tentando fazer com que ele blasfemasse contra Deus. E os céus permanecia calado. Quando nossos pecados caíram sobre ele, quando Deus o abandonou, foi quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Os irmãos imaginem a dor que nosso Deus deveria estar sentindo neste momento, de ver seu filho nesta situação, e não poder fazer nada até que o Senhor Jesus vencesse esse desafio contra o diabo. Ele, com todo aquele sofrimento na carne, com toda aquela dor, com o peso de nossos pecados em sua alma, sentindo-se só, Satanás e os demônios pressionando-o tudo que dava. Teve sede, e embeberam uma esponja em vinagre e deram para ele. E os céus, quieto, sem poder se manifestar. Só que chegou a hora em que o Senhor Jesus venceu o inferno. Foi quando ele entregou o Espírito. Aí sim, aí o céu se manifestou. Quando ele expirou, o véu do templo se rasgou ao meio. Diz na palavra que houve um terremoto e fenderam-se as pedras, e mais um sinal do céu. Muitos sepulcros se abriram e muitos corpos de santos ressuscitaram. E foi então quando o centurião, os guardas e todos os que estavam ali tiveram que confessar: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Os irmãos estão vendo? O Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, teve que cumprir aqui na terra o desafio que ele tratou no céu. E assim também somos nós. O Senhor nos prepara e nos dá todas as condições para que nós possamos aqui nesta terra envergonhar Satanás. Tem um irmão cooperador aqui em São Paulo que participou das reuniões, e antes dele participar, o Senhor deu para ele uma revelação. E nesta revelação, ele se viu no céu. Foi quando então o Senhor Deus o chamou e deu para ele um papel, um contrato, e disse para ele: leia. Ele começou a ler, e ali estava escrito tudo o que ele haveria de passar aqui nesta terra. Inclusive, ali estava escrito que ele iria ser cooperador. Quando ele acabou de ler, o Senhor perguntou para ele: você concorda com tudo isso? Ele respondeu: concordo. Então assina. Isso, irmãos, significa que tudo o que nós passamos aqui nesta terra foi tratado lá no céu. Com o Senhor, a liberdade é total, nada é imposto. Os irmãos imaginem, por exemplo, duas pessoas, um adulto e uma criança. Vamos dizer que os dois estejam com o câncer, com a mesma doença, e os dois terão que tomar quimioterapia. Como que nós vamos ter que fazer para convencer a criança a tomar a quimioterapia? Vai dar trabalho. Vamos ter que mimá-la, oferecer presente. Agora, o adulto não. O adulto ele sabe que se ele não tomar, o câncer irá matá-lo. Então, irmãos, é nesta terceira fase que o crente deixa de ser criança, deixa de estar sempre querendo ganhar um presentinho do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que nós somos eternos. Nós temos a eternidade toda pela frente. E esta vida é semelhante a uma pessoa quando é internada em um hospital que terá que passar por uma cirurgia, vai sentir um pouquinho de dor, porém, é para o seu bem. Nós estamos passando por esta terra somente para que o Senhor faça uma obra conosco, nos cure de nossas enfermidades, nos restaure, para que nós possamos retornar para a nossa casa no céu. Lá é o nosso lugar. Se nós pensarmos assim, daqui a 10 anos, parece que é muita coisa. Agora, olhem para trás. Os irmãos irão ver que 10 anos não é nada. E agora, irmãos, um mistério o qual o Senhor mostrou a respeito desses que ressuscitaram quando o Senhor Jesus expirou. O Senhor mostrou que quando os sepulcros foram abertos,
foram abertos exatamente 24 túmulos, ou seja, 24 corpos de homens que foram santos no passado ressuscitaram. E o Senhor mostrou que esses 24 homens, quando eles morreram, Deus levou seus espíritos para o céu e eles retornaram então com uma missão. Quando o Senhor Jesus entregou o Espírito, eles ressuscitaram e diz na palavra que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, aí eles entraram na cidade. E o Senhor mostrou que eles ficaram aqui nesta terra por mais 7 dias. E durante esses 7 dias, eles cumpriram a missão que eles receberam no céu, sendo que depois todos desapareceram sem deixar vestígios. O Senhor os arrebatou. E qual foi a missão deles aqui na terra? O Senhor mostrou que eles receberam de Deus a incumbência de conversarem com várias pessoas consideradas justas a respeito da missão do Senhor Jesus aqui nesta terra, as quais creram devido a este sinal, ou seja, devido a eles terem conversado com pessoas as quais no passado eles conheceram e que já haviam morrido. Muitos irmãos pregam erradamente que no caso de Jó, quando Satanás se apresentou diante de Deus pela segunda vez, o Senhor Deus lhe ordenou que ele tocasse somente no corpo de Jó e que não tocasse na sua alma. Ora, irmãos, não é isso que está escrito. Está escrito que na primeira vez o Senhor Deus o autorizou a tocar somente nos bens de Jó e não tocar em seu corpo. E aí, na segunda vez, o Senhor o autorizou a tocar no seu corpo, porém, mandou com que ele poupasse a sua vida, ou seja, que não o matasse. Aliás, irmãos, todo esse duelo foi justamente para que fosse tocado na alma de Jó, para testar a sua fidelidade. E os irmãos sabem quando foi que o diabo fez isso? Foi quando ele mandou aqueles seus 2 amigos para conversarem com ele, somente para o acusá-lo e o atribular. Agora, um detalhe. Muitos irmãos que já passaram por esses processos acabam formando uma opinião e dizem: não, esse negócio de se pregar data não funciona. Quase como dizendo, é errado se pregar falando datas. Vejamos bem, irmãos, não existe nada errado quando aqueles irmãos que pregam a palavra pelo Espírito Santo, que o Senhor os mande falar sobre alguma data, na qual a obra será feita. O problema, irmãos, não é que a data não se cumpre, ela se cumpre, porém, muitas vezes ela se cumpre não naquele sentido o qual nós estávamos esperando. Ela se cumpre em outro sentido. Dando uma pausa. Leitura número 71. Lucas 22, verso 35 ao 38. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge e alparcas, faltou-lhes porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. E disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a, porquanto vos digo que importa que aquilo que está escrito em mim se cumpra. E com os maus feitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Muitos irmãos estranham essa parte em que o Senhor Jesus mandou com que eles comprassem espadas e se armassem. Mas o que acontece é o seguinte, irmãos: os homens, na época da lei de Moisés, não só podiam andar armados, como deveriam. Isso porque, naquela época, a lei era olho por olho, dente por dente. Inclusive, a lei permitia em que se matasse em legítima defesa. Quando aconteceu esse episódio em que o Senhor Jesus mandou com que eles comprassem espadas e se armassem, é porque eles ainda estavam na lei. Eles ainda não eram convertidos na graça de Deus. Portanto, o Senhor Jesus não quis tirar deles
o direito de se defenderem. Somente depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, foi que eles realmente se converteram. E aí sim, dentro da graça, a coisa seria diferente. A partir daí, então, os apóstolos e os discípulos já não andavam mais armados, porque agora eles já não viviam mais debaixo da lei de Moisés, e sim, agora eles estavam dentro da graça de Deus. Então teve irmãos que já me perguntaram: irmão, e um crente da congregação que trabalhe na polícia e acabe entrando em um tiroteio contra bandidos? Neste caso, ele pode atirar para matar? Eu consultei o Senhor sobre isso e o Senhor foi bem claro. Disse o Senhor que, em hipótese alguma, um filho de Deus pode derramar sangue. Então eu perguntei: mas Senhor, e em legítima defesa? O Senhor respondeu: também não. Foi então que eu perguntei: Senhor, supondo-se que o país entrasse numa guerra, um crente poderia ir para a guerra e matar? O Senhor respondeu: não importa as consequências. Agora, irmãos, por outro lado, os irmãos podem observar que existem muitos irmãos nossos que trabalham na polícia militar e o Senhor sempre faz uma obra fazendo com que eles trabalhem no setor administrativo. Portanto, não há necessidade de eles usarem armas. Leitura número 72. Mateus 6, verso 17 e 18. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto te recompensará. Muitos irmãos têm dúvidas sobre esta parte do jejum, o qual o Senhor Jesus falou. Isto é, se pode-se ou não pode-se fazer o jejum. Vejamos bem, o Senhor Jesus veio a esta terra não para descumprir a lei de Moisés, e sim, neste sentido, ele veio com duas missões. Primeira missão, cumprir totalmente a lei de Moisés, e segunda missão, substituí-la e, em seu lugar, implantar a sua graça. Então, irmãos, o Senhor Jesus, desde o seu nascimento, ele cumpriu rigorosamente a lei. Por exemplo, ele guardava o sábado, e isso foi até o dia do seu batismo. Até esta data, ele não deixou cair por terra nenhum tio da lei. Quando ele foi batizado, somente aí foi que ele começou a sua missão na terra. E a partir daí, então, ele começou gradativamente a abolir a lei de Moisés, substituindo-o pela sua graça. Inclusive, a última substituição que o Senhor fez foi justamente quando ele comemorou a última Páscoa. Depois de haver comido a Páscoa, ele introduziu no seu lugar a Santa Ceia. Leitura número 73. 2 Coríntios 3, verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Muito bem, falando-se do jejum. O jejum era um sacrifício o qual a lei de Moisés mandava com que se fizesse. E é então por este motivo que o Senhor Jesus fez este comentário, o qual nós acabamos de ler. Só que agora, no tempo da graça, o Senhor Deus não quer mais nenhum tipo de sacrifício, a não ser o contínuo sacrifício, que significa nós sacrificarmos a nossa carne, os desejos da nossa carne, para podermos servir a Deus. Só este. Então, irmãos, de Cristo para cá, tudo passou a ser espiritual. Então, hoje, o que vem a ser o jejum? O jejum, hoje, significa que quando nós quisermos, por algum tempo, nos consagrarmos em oração, torna-se necessário com que nós nos abstenhamos de algumas coisas, as quais atrapalham a nossa comunhão, como, por exemplo, distrações,
conversações, noticiários, enfim, tudo o que possa atrapalhar a nossa comunhão. Agora então eu pergunto, em que deixar de comer pode nos ajudar na comunhão? Pelo contrário, isto será um sacrifício que irá nos atrapalhar. É verdade ou não é? Então, irmãos, sempre que nós quisermos, por um tempo, nos achegarmos mais a Deus em oração, nós temos que fazer um jejum, isto é, nos abster de todas essas coisas, menos deixar de tomar água e deixar de comer. Então tiveram irmãos que me perguntaram, mas irmão, devemos fazer jejum? Funciona? Aí, irmãos, eu respondo, sim, claro que funciona. Se o jejum for feito bem direitinho, com certeza a pessoa conseguirá emagrecer. Um dia me entrou uma curiosidade. Eu pensava assim, nessa escala de vaidade de 0 a 100, aonde que se encaixa cada um desses grupos? O trigo problemático recuperável, o trigo problemático irrecuperável e o joio. E o Senhor mostrou. Falando primeiramente dos indecisos na graça. O Senhor mostrou que o grau de vaidade deles variou na escala entre 20% e 35%. Os trigos problemáticos recuperáveis, a vaidade deles fica entre 35% e 56%. Os trigos problemáticos irrecuperáveis, é lá em cima, 90% a 100%. O joio é a mesma coisa, 90% a 100%. E os trigos? Esses, o Senhor mostrou que o grau de vaidade na escala varia entre 2% e 25%. E foi aí então que o Senhor tem mostrado mais um mistério. É o seguinte, aconteceu casos no céu, um trigo verdadeiro, aquele que saiu para a briga defendendo o Senhor Jesus e foi até o final fiel a Deus. Mas acabou acontecendo que, em alguns casos, este grau de vaidade acabou ficando muito alto. Na escala, acabou ficando até em 45%. Só que a pessoa é trigo, é um trigo legítimo. Aí então eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, falando-se de todos os trigos, dos 15%, qual é a porcentagem que existe desses casos? E o Senhor mostrou que em cada 1000 casos de trigos, acontecem 3 casos desse. Ou seja, em cada 330 irmãos que são trigos, acontece um caso desse. A pessoa é um trigo legítimo, porém, o grau de vaidade é bem elevado. E aí o que acontece nesse caso? Os irmãos lembram do caso do oleiro que estava com o vaso pronto, de repente o vaso quebrou, ele amassou tudo novamente e fez um novo vaso. Então é isto que o Senhor mostrou que acontece nesses casos. Vamos então criar um exemplo. Vamos dizer que tenha um irmão que é um moço, é um trigo legítimo, porém é um desses casos. O grau de vaidade dele está lá, em 45%. Muito bem. Neste caso, como que o Senhor faz para que haja uma recuperação dessa alma? Então, irmãos, este é um caso que às vezes é melhor quebrar, amassar tudo novamente e construir um novo vaso. E para que isso aconteça, o Senhor irá permitir que involuntariamente ele peque. Mas como assim? Vamos imaginar um exemplo. Vamos dizer que esse irmão que é solteiro, que ele tem amizade com outro rapaz que é solteiro, porém, que é um joio. Aí um dia, eles são convidados para ir em uma festa, chegando lá, por permissão de Deus, esse irmão que é um trigo começa a beber, ultrapassa os limites, sai fora da sobriedade, e aí então chegam as mulheres. O seu amigo que é um joio, ele não bebeu. E aí então, tanto ele como o seu amigo acabam pecando. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer como está escrito na palavra de Deus. Ai daqueles que me deixarem, para eles só vai restar uma terrível expectação de fogo. E sendo assim, a partir do momento que eles pecaram, o Espírito de Deus sairá dos dois, eles passarão a serem atormentados pelos demônios, não terão mais paz, não terão mais alegria, passarão a ter medo de tudo, entrarão em desespero, e aí os irmãos não imaginam o sofrimento que eles irão passar.
depois de muito sofrimento, depois que o Senhor o amassou novamente, quando o Senhor vê que já está no ponto, ele aparece de novo para ele, perdoa o seu pecado e o abraça novamente. E o seu amigo, que é um joio? Este não, porque como diz na palavra, a alma que voluntariamente pecar, esta morrerá. E foi o caso de seu amigo. Ele estava sóbrio, ele pecou porque ele quis pecar, diferente do trigo, que não tinha a intenção de pecar. Ele não queria pecar, mas que por permissão de Deus, devido ao estado em que ele ficou, fora da sobriedade, acabou involuntariamente pecando. Os irmãos estão entendendo? Mas isso, irmãos, como Deus já deu de falar, em cada 1000 casos acontecem 3. Muito bem. Como nós já falamos na segunda parte a respeito daquele grupo que foi fiel a Deus, cuja porcentagem deu 2% dos 112 bilhões, o qual é todo esse povo que passa pelas outras igrejas evangélicas, nós falamos que uma parcela desse grupo, a qual é 0,002% dos 112 bilhões, é aquele grupinho que se revoltou e partiu para a briga defendendo o Senhor Jesus, o povo que está dentro da congregação cristã. Então agora, o Senhor vai dar de destrinchar o que realmente aconteceu com este grupo, com esta fração de 0,002%. Leitura número 74. De todo este grupo que partiu para a briga defendendo o Senhor Jesus, 37% dele aconteceu o seguinte: no início, eles partiram para a briga. Depois, nas discussões contra os traidores, eles acabaram ficando indecisos, o qual é aquele grupo que passou pela graça de Deus no início da obra, do irmão Franciscão até 1973, sendo que aqui nesta terra eles foram testados e 15% se declararam fiéis a Deus, e 22% trocaram a graça de Deus, foram infiéis. Muito bem, voltando a falar deste grupo, o qual de início todos partiram para a briga defendendo o Senhor Jesus, aconteceu também que 48% deles, de início, começaram a defender o Senhor Jesus. Depois, acabaram traindo o Senhor Jesus no coração, os quais são os traidores não declarados. Depois, uma parte desses 48%, ou seja, 17%, acabaram se arrependendo e foram sinceros, se humilharam diante de Deus, os quais são os trigos problemáticos. Então vejamos bem, irmãos, desses 48%, 17% são os trigos problemáticos e 31% são o joio. E desses 17% que se arrependeram e se humilharam, o Senhor mostrou que 5% são os trigos problemáticos recuperáveis, os quais Deus iria tentar salvá-los. E 12% são os trigos problemáticos irrecuperáveis, o que não tem o que fazer. Voltando então a falar deste grupo de 0,002%, o qual no início todos partiram para a briga. 37% ficaram indecisos e 48% traíram a Deus. Sobrou então 15%, os quais são aqueles que desde o início até o final brigaram defendendo o Senhor Jesus. Não ficaram indecisos e nem traíram a Deus, os quais somos nós, o trigo que está dentro da graça de Deus. Leitura número 75. Eclesiastes 7, verso 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então, irmãos, vejamos bem, a congregação cristã no Brasil não é a obra de Deus, e sim, ela é uma entidade. A obra de Deus somos nós. E por que que nós somos considerados obra? Porque em cada um de nós o Senhor está fazendo uma construção. O Senhor está nos tornando justos, perfeitos, sábios. Só que tudo o que o Senhor Deus faz,
ele faz com perfeição. Tudo ele faz na medida certa. Jamais ele faz nada em demasia. Então, irmãos, sempre que alguém for demasiadamente justo ou demasiadamente sábio, ele o está sendo por sua conta, por conta própria. Não é Deus que está fazendo. E é aí, irmãos, que está o perigo. Nós temos que ser originais, ser o que nós somos. Agora, quanto às mudanças, isso é trabalho do Senhor e não nosso. Os irmãos já devem ter ouvido muitos irmãos dizerem assim: antigamente eu era fervoroso, eu gostava de congregar, gostava de orar. Hoje, nessa situação que eu estou, nessa prova que eu me encontro, eu perdi todo o ânimo, eu me enfraqueci, eu estou até desanimado em orar. Já ouviram falar isso? Ou já aconteceu do irmão mesmo já ter falado essas palavras? Isso, irmãos, acontece com todos os filhos de Deus. Por quê? Eu perguntaria aos irmãos: os irmãos acham que os apóstolos, como homens, eles eram melhores do que nós? Podem crer que não. Eles eram seres humanos iguais a nós, cheios de fraquezas, de defeitos. O apóstolo Paulo disse que ele tinha um espinho na carne, que era um mensageiro do diabo que vivia lhe esbofeteando. Ele então orou a Deus e pediu para que o Senhor o libertasse desse espinho. E o que foi que o Senhor disse? A minha graça te basta. Os irmãos sabem o que era esse espinho que Paulo tinha na carne? Eram simplesmente as fraquezas que todo ser humano tem. E por causa dessas fraquezas, um espírito vivia lhe esbofeteando, dizendo: como você, um apóstolo, doutrina o povo, tendo umas fraquezas como essa? Então o que foi que Paulo fez? Ele orou a Deus e pediu: Senhor, me liberta dessas fraquezas, me liberta desse espinho. E o que foi que o Senhor lhe disse? Não, a minha graça te basta. E eu quero você assim, fraco, para que você não venha se inchar. Os irmãos estão entendendo? Então, os irmãos podem observar que a maior parte do tempo nós estamos sempre fracos diante de Deus. De vez em quando, o Senhor nos dá uma colher de chá, e aí nós ficamos, então, virtuosos, fervorosos. Só que isto é por pouco tempo. O que acontece é que, na maior parte do tempo, nós estamos sempre fracos. É verdade ou não é? Mas por quê? Porque está escrito: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E sendo assim, irmãos, não adianta a pessoa querer por ela mesma ser mais crente, ser mais justo. Nós temos que ser o que nós somos, para que nós possamos chegar à estatura de um varão perfeito somente pela misericórdia de Deus. Isto é um trabalho do Senhor. Está claro? Agora, irmãos, falando a respeito de fraquezas, existem dois tipos de fraquezas. Primeiro, são aquelas fraquezas ocultas que nós temos, as quais estão entre nós e o Senhor. E segundo tipo, são aquelas fraquezas aparentes, as quais todos veem. Então, irmãos, quanto a essas fraquezas ocultas que estão entre nós e o Senhor, não tem problema. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós somos fracos, o Senhor conhece as nossas estruturas, e Ele sabe que somente Ele fazendo uma obra é que nós seremos limpos dessas fraquezas. E é o que Ele faz. No tempo certo, Ele vai eliminando-as de nós. E sendo assim, irmãos, esses tipos de fraquezas não têm problema nenhum. Agora, o problema está neste segundo tipo de fraquezas, aquelas fraquezas que são aparentes, expostas, que os outros percebem. Por quê? Porque essas degridem a nossa imagem perante o povo. E isso o Senhor não quer. O Senhor não quer que nós sejamos julgados pelos nossos irmãos por causa dessas fraquezas, porque simplesmente o homem não entende o coração, não tem misericórdia. Então, irmãos, esse tipo de fraquezas o Senhor não quer. Os irmãos vejam, por exemplo, os anciães. Os irmãos acham que eles, como homens, não possuem fraquezas? Mas é claro que possuem.
Só que essas fraquezas não podem aparecer perante o povo. Por quê? Porque senão o povo passará a rejeitar a palavra de Deus em suas bocas. Essas fraquezas, então, comprometem a palavra de Deus. E o dom de Deus, ele independe da fraqueza humana. Só que a maioria não pensam desta maneira. Por isso, irmãos, que os familiares dos servos de Deus têm que ter muito cuidado neste sentido, de nunca descobrirem ou exporem as fraquezas dos servos de Deus. Agora, os irmãos querem ver uma coisa que desagrada profundamente a Deus, é quando alguém descobre a nudez do seu irmão. Por quê? Porque Deus tem misericórdia. Agora, o povo não. Bem, irmãos, chegamos então ao final desta terceira etapa da terceira parte com a ajuda de Deus.